sou a professora Fabiana, esse é o curso básico de espanhol do IPED. Sean todos bienvenidos a la clase 14. En esta clase trabajaremos la temática las horas. A gente começa com a pergunta básica: que hora é? Presta bastante atenção aqui na conjugação. Eu estou trabalhando hora, a palavrinha está no singular, então o verbo ser vem para o singular, certo? É possível que você se depare com algumas expressões que colocam que horas são. Presta atenção, não está errado. Que hora é? Perfeito. Eu estou ligando aqui singular e o verbo fazendo a concordância. Se eu passo horas para o plural, aí o verbo ser vai seguir a dinâmica do plural. Que horas são? O que a gente tem assim como característica, entra como uma curiosidade, é que em geral, em espanhol, a forma fixa, né, a forma mais empregada, mais utilizada é que hora es. Que horas são é mais comum em situações mais informais, mais no jogo da linguagem, né, na brincadeira, na canção, no trava-língua e tal. Mas, em geral, a forma mais cristalizada, a forma mais recorrente, a forma que você vai encontrar nos livros, nas gramáticas, é que hora es, ok? Então, não significa aqui que horas são. Se tiver no plural, horas são, não está equivocado. Mas o mais comum é que hora es, né? Na frequência, aí, no dia a dia de acompanhar aí os falantes nativos no espanhol, essa é a forma que a gente chama do cristalizada, tá bom? Que se emprega mais. Então, é essa que eu vou priorizar ao longo da nossa aula. Vamos lá, então? Es la una, son las dos. Então, aqui tem o exemplo do relógio, só para ilustrar, e você se foca nisso aqui, ó. Es la una, todo mundo no singular. Son las dos, se são dos, já não tá mais no singular. Então, o verbo vai seguir essa dinâmica aí do plural, tá bom? Assim como em português, existe a possibilidade, quando tá ali a hora certinha, cravadinha, de você trabalhar a expressão em português em ponto, em espanhol em punto. Então, es la una en punto. Es, por quê? Porque tá concordando com a ideia aí de singular, certo? Es la una en punto. Facinho, né? Vamos acompanhar mais um? Ó, son las 4 em ponto. Importante fazer aqui essa ligação. 4, a gente vai, né, entender que aí tem uma dimensão de plural, de mais de um, som, então vai seguir. Son las 5 em ponto, a mesma coisa. E tanto faz, né, em espanhol, tanto dá você falar em ponto ou não, ok? Mais um exemplo. Son las 6 em punto, son las 7 em punto. Chama atenção aqui para um detalhe. Muitos brasileiros, quando vão estudar espanhol, têm mania de colocar um ditonguinho aqui e falar seis. Não existe seis. O número 6 é igualzinho. Son las 6 em punto, ok? O que tem a ditongaçãozinha é o 7. Son las 7 em ponto. Anota isso porque é muito comum, não sei porquê, mas é muito comum essa inversão, essa troca. Tudo bem? Vamos ver se o pessoal nas ruas consegue traduzir o ditado popular "Quem espera, desespera"? O que espera, se desespera. Acho que é o que espera, se desespera. Sim, é o que espera, se desespera. El que espera, desespera pode ser traduzido como aquele que espera, desespera. E o sentido disso, né? Às vezes a gente espera muito uma coisa e quando a coisa chega é um balde de geografia, porque você esperou tanto, você criou tanta expectativa, né? Então a ideia de um ditado popular, de um refrão, é sempre
chamar a gente para reflexão, né? Pensar aí numa sabedoria popular. Nesse caso, então, é essa ideia de criar muita expectativa. El que espera, desespera, certo? Bom, dando sequência a esta aula, vamos continuar trabalhando que hora é? Então, vamos lá. Eu tenho aqui agora a ideia de trabalhar com a marcação dos 30 minutos. E aí a gente costuma falar, por exemplo, em português, 5h30, 3h30 e não 5h30. E não 2h30, por exemplo, ainda que não estaria errado. Mas o que a gente percebe? Que no dia a dia, em português, meia é o mais comum. 30 seria só em situações muito formais. E isso acontece em espanhol também. Então, vamos lá? Es la 1h30. São las 5h30. Presta atenção na pronúncia aqui. Ó, em português, quando a gente tem um D e um I juntinho, por exemplo, a palavra dia, ó, o nosso D fica fortão, ó, dia. Em espanhol, o D é bem suavezinho. A gente vai com a ponta da nossa língua atrás desses dentes aqui da frente. Então, a gente fala, deveria falar, né, em espanhol, dia. E aí, a gente vai usar essa referência para falar aqui, ó. Es la 1h30. Média. Percebe? Esse D é bem suavezinho. Es la 1h30, son las 5h30. Seguimos. Son las 8h30. Son las 10h30. Percebem? Esta aula é toda voltada para o trabalho com as horas. E é uma aula importante para revisar um conteúdo fundamental do curso básico de espanhol, que é o vocabulário relacionado a numerais. Então, é bom você simular, pega o relógio, desenha relógios aí, faça esse tipo de exercício para você treinar não só a conjugação em relação à apresentação do verbo ser e as horas, mas também para você treinar os numerais, ok? Mais um pouquinho. Que hora é? Agora começa a entrar um desafio aqui bem interessante, porque a gente não tem essa referência em português, que é a ideia de quarto de hora. Se eu dividir 60 minutos por 4, eu vou ter várias partezinhas, né? 4 partezinhas de 15 minutos. Isso a gente considera um quarto de hora, certo? Então, vamos lá. Em português eu falo de boa, 1h15. Em espanhol não é nada comum você ouvir alguém trabalhar com 1h15 ou falta 15 para alguma coisa. Isso não é comum. O que vai ser comum? Es la 1h15, son las 5h15. Toda vez que você ouvir a palavra quarto, você vai associar então a 15, beleza? Mais um pouquinho aqui é para treinar. Olha só. São las 10h15. São las 8h15. São las 12h15. Então, sempre lembrar, apareceu aqui a marcação para 15 minutos, você vai usar a nomenclatura quarto. Não tem erro, tá bom? Vamos acompanhar agora uma simulação? Natalia, estoy muy cansada. No logré levantarme en mi horario. ¿A qué hora te despiertas por la mañana? A las 8:15. ¿Y a qué hora te vas a la universidad? A las 19. Entonces, ¿a qué horas te acuestas? Pues me acuesto a las 23, pero ayer por la noche me acosté a las 2 de la mañana. A trabajar. Vamos vê-la novamente? Natalia, estoy muy cansada. No logré levantarme en mi horario. ¿A qué hora te despiertas por la mañana? A las 8:15. ¿Y a qué hora te vas a la universidad? A las 19. Entonces, ¿a qué horas te acuestas? Pues me acuesto a las 23, pero ayer por la noche me acosté a las 2 de la mañana. A
seguindo o nosso trabalho relacionado às horas, a gente vai conhecer mais uma curiosidade aqui relacionada ao 15. A gente já viu que quando for uma determinada hora e 15, em espanhol a gente vai falar quarto. Isso só vai acontecer no contexto das horas, tá bom? Numeral 15, no caso 15, é utilizado em todas as outras situações da língua. Mas agora a gente vai pensar um outro desafio, que seria, por exemplo, quando a gente fala em português, 15 para 1. Em espanhol a gente já sabe, se está trabalhando horas, eles não vão falar 15, eles vão falar quarto. E aí vai ter uma inversão com o que acontece em português. Em português a gente pega, né, o que está faltando para chegar na hora, coloca, por exemplo, 15 para 1, 10 para 1, 5 para 1. A gente pega, né, essa quantidade aí de minutos que faltam e coloca a hora só depois. Em espanhol, ao contrário. Então, olha só. Es la una menos quarto. Então, primeiro, não é a quantidade de minutos que está faltando, mas é a próxima hora. Então, olha só. Es la una menos quarto. Aqui, olha só, a gente falaria em português 15 para as 4. Em espanhol, o que você tem que pensar primeiro? Primeiro, que eles não vão falar 15, eles vão falar quarto. Segundo, eles não vão começar pelo minuto, eles vão começar pela hora. Então, fica son las 4 menos quarto, ok? É praticamente aí uma relação com a matemática. Mas isso entra como uma curiosidade, né? E entender aí essa dinâmica, essa inversão que se faz. Primeiro as horas e nunca se fala o 15 quando você está no contexto das horas, tá bom? Bom, aqui a gente tem um quadro panorâmico para fazer uma revisão. Vamos lá. Son las 9 en punto, son las 9:15, son las 9:30, son las 10 menos cuarto y son las 10 en punto. Que hora es? Então, esse aqui era o momento de treinar um pouquinho. O que a gente já sabe? Que eles não vão falar 15, eles vão falar quarto. O que a gente sabe? Que eles começam pela hora e não pelos minutos. Então, vamos lá? Monta comigo. Son las 8 menos cuarto, certo? Vamos seguir aqui. Não é son. Por quê? Porque a próxima hora é 1. Então, es la una menos cuarto. Certo? Facinho? Vamos seguir? A gente tem aqui agora mais umas dimensões para pensar as horas com os minutinhos variáveis aí. Sem ser el cuarto, sem ser la media hora. Então, vai seguir normal. Outro trabalhinho aí para a gente explorar numerais. Por exemplo, son las 5:05. Es la una menos 5. Então, essa ideia que a gente tem, né, falta 5 para 1, tal, a gente trabalhou lá bastante com o 15 para ver que eles invertem, eles fazem a hora primeiro, e não é só com o 15. Sempre, né, daqui para cá, quando você estiver trabalhando com a ideia do menos, vai ser sempre a hora primeiro. Então, es la una menos 5. Se tivesse aqui o ponteiro, es la una menos 10. E por aí segue. Mais um exemplo para a gente explorar. A gente tem aqui o 8, né? E lembrando aí a ideia, né? Falta 15, então que a gente vai trabalhar com quarto. Então vamos lá. Son las 8 menos cuarto, es la una menos cuarto. Vamos agora ver uma simulação? Pudiera elegir, yo trabajaría en el turno de la noche. Sí, a mí no me gustaría trabajar por la noche. A mí me encanta la mañana. A mí me gusta despertarme temprano, me levanto a las 6, desayuno con tranquilidad, paseo por las calles con mi perro. Yo me siento muy bien en esta parte del día. ¿Qué parte del día prefieres? Pues yo prefiero la noche
no me gusta despertarme temprano, tampoco acostarme temprano. Me gusta salir del trabajo, ir al cine o tomar algo con mis amigos. Tengo que llamar a mi mamá. Vamos vê-la novamente? Si pudiera elegir, yo trabajaría en el turno de la noche. Sí, a mí no me gustaría trabajar por la noche. A mí me encanta la mañana. A mí me gusta despertarme temprano, me levanto a las 6, desayuno con tranquilidad, paseo por las calles con mi perro. Yo me siento muy bien en esta parte del día. ¿Qué parte del día prefieres? Pues yo prefiero la noche. No me gusta despertarme temprano, tampoco acostarme temprano. Me gusta salir del trabajo, ir al cine o tomar algo con mis amigos. Tengo que llamar a mi mamá. Seguindo o nosso trabalho relacionado à expressão das horas, vou apresentar para vocês agora essa dinâmica de inserir manhã, tarde, noite, na hora de falar aí as horas em si. Então, vamos lá. Es la 1 de la mañana, son las 2 de la mañana, son las 12 de la mañana. A gente tem aqui a ideia importante que passou da meia-noite, em espanhol já se considera de la mañana, né, que seria o nosso 1 da madrugada, 2 da madrugada, né, o nosso meio-dia, eles também consideram las 12 de la mañana. A partir, então, né, dessa marcação aí de las 12, a gente entra aqui no período de la tarde. Então, acompanha comigo aqui. Es la 1 de la tarde, son las 2 de la tarde, son las 3 de la tarde. Segue a mesma lógica, o mesmo padrão aí da língua portuguesa. Bom, para a gente encerrar um pouquinho esse bloco da nossa aula, eu queria chamar a atenção para uma sugestão que é bem importante para você sedimentar os conhecimentos que a gente explorou. Não só, na verdade, nesta aula, mas ao longo do nosso curso. Então, vamos lá. A minha sugestão agora é retomar os contenidos de las clases 5 numerales e 8 hábitos cotidianos. Então, você tem aí o seu caderninho, as suas anotações, você já assistiu às aulas. O que é legal? Você retomar a questão dos numerais, ficar craque e você trabalhar aí a inserção das horas em situações comunicativas reais. Então, vamos simular uma situação. Imagina que você precisa fazer uma descrição detalhada da sua rotina. Que horas você se levanta, que horas você toma o seu café da manhã, que horas você sai ou para estudar ou para trabalhar, que horas você assiste, por exemplo, as aulas aqui do nosso curso. Enfim, fica aqui uma dica bem desafiadora. Elaborar uma descrição detalhada de tu rotina. Assim você vai estar mobilizando os conteúdos dessa aula e retomando aspectos importantes explorados aí ao longo do nosso curso. Vamos ver uma curiosidade? Saludos. Buenos días o buen día. Buenas tardes. Buenas noches. Hola. Despedidas. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Hasta la vista. Hasta mañana. Chao. Agradecimientos. Gracias. Muchas gracias. Respuesta a agradecimientos. De nada, por nada. ¿Qué has aprendido en esta clase? En esta clase has aprendido a decir las horas en diferentes contextos. En esta clase trabajamos um repasso, ou seja, uma revisão de conteúdos bem importantes como los numerales, el verbo ser e nociones de concordância verbal e nominal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!